Efésios capítulo 2, lendo a partir do primeiro versículo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Reparem que no versículo 2, ele diz que andastes segundo o curso deste mundo. No terceiro versículo, andávamos nos desejos da nossa carne. Esta manhã vamos considerar mais alguns versículos que apresentam o nosso andar aqui neste mundo. Versículo 10, do mesmo capítulo 2. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram na dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Capítulo 5 e o primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Só isso que vamos ver. Deus há de abençoar ricamente esta leitura da sua palavra. Amém. Já temos considerado alguns dos temas mais destacados nesta pequena carga, e nesta manhã gostaria de considerar mais um tema muito prático, que fala do nosso andar aqui neste mundo. É verdade que nesta carta temos algumas das doutrinas mais sublimes e mais profundas, mas é justamente nesta carta onde a doutrina se destaca que temos tanto ensino a respeito do nosso andar. Porque se Deus dá uma doutrina, um ensino, não é simplesmente para que nós possamos ter conhecimento daquela doutrina. Sempre que Deus dá doutrina, Ele tem em vista o nosso andar. Ele nos ensina para que possamos servi-lo melhor, para que sejamos verdadeiros discípulos.
a palavra discípulo, mas eu acho que podemos definir essa palavra assim. Um discípulo é um que segue o Senhor para aprender dele. Ele está seguindo o Senhor para aprender. E invertendo isto, podemos também dizer que o discípulo é um que aprende do Senhor para que ele possa seguir mais de perto. Começando no capítulo 2, temos alguns versículos que descrevem o nosso andar passado. Naquele tempo, antes de conhecermos o Evangelho, quando estávamos mortos em ofensas e pecados, ele diz que naquele tempo andávamos segundo o curso deste mundo. Ele explica isto como sendo andar segundo o príncipe da potestade dos ares, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele diz que naquele tempo nós andávamos, vivíamos como qualquer outra pessoa, seguindo o curso deste mundo. O curso deste mundo é simplesmente aquilo que todo mundo faz. Não éramos diferentes dos nossos vizinhos. A nossa vida era a vida deles. Os nossos interesses eram os mesmos interesses deles. O que nós não percebíamos naquele tempo é este fato assustador, que quem estava dirigindo o curso deste mundo, ditando os costumes e as modas, era o príncipe da potestade dos ares. E em acompanhar a multidão, nós não percebíamos que estávamos sendo levados por Satanás. É uma verdade que o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste século, ele é o Deus deste século. E ele dirige, e o mundo acompanha. E nós também andávamos naqueles caminhos, sendo levados por ele, e ao mesmo tempo estávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos segundo o nosso próprio querer. E é interessante como essas coisas sincronizam. Atrás de tudo estava Satanás, guiando as massas no caminho largo e espaçoso. Todo mundo queria fazer isso, parecia agradável, estavam tão à vontade e nem perceberam que ele estava atrás. E nós também, em acompanhar a multidão, estamos fazendo os desejos da nossa carne, do nosso pensamento. Pensamos, nós somos livres, fazemos o que bem entendemos, nós não vamos ser escravos de ninguém, nem da Bíblia, nem das tradições religiosas, nós faremos o que bem entendemos. Pensávamos assim, mas era engano de Satanás. Ele estava nos enganando, levando-nos a pensar que aquilo que nós queríamos era realmente vontade nossa. É que ele estava atrás de tudo isto e acompanhando a multidão. Andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os desejos da nossa própria carne. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele nos salvou. Hoje, eu lembro daquela noite, tantos anos atrás, no ano de 1952, quando Deus salvou um pobre e pecador, transformou a minha vida e mostrou um plano diferente. Se Ele me salvou, era para transformar a minha vida. E hoje cantamos um hino que eu acho maravilhoso. Que mudança admirável na vida profética, pois Cristo minha alma salvou. E esta mudança se vê no nosso andar. Lemos nos versículos 8 e 9 que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Você sabe muito bem disto. Quando Deus salvou você, não foi por obra sua, por alguma coisa que você fez.
Mas você foi salvo pelos méritos da obra de Cristo, não por obras nossas. Mas veja versículo 10. Agora nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, uma nova criação, criados em Cristo Jesus. E Deus tem preparado boas obras e quer que nós andemos nelas. Não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para andar em boas obras. As boas obras não são a base, a causa da nossa salvação, mas sim uma consequência dela. Lembra-se em Tito que Deus ajuntou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você pode examinar o Novo Testamento todo e vai perceber que em toda parte ele destaca isso, que nós que somos salvos devemos ser um povo caracterizado pelas boas obras. O nosso Senhor foi assim. Ele andou por toda parte, diz a Bíblia, fazendo bem. E se somos discípulos dele, se somos cristãos, então temos de ser um povo zeloso de boas obras. Salvos pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Onde existe uma fé verdadeira, ela sempre produz obras. E eu gostaria de destacar isso. E quero que você pense bem nisso. Uma fé que não produz boas obras não salva. Deixe-me explicar. Nós somos salvos unicamente pela fé, independente de obras. Mas esta fé que salva, infalivelmente, produzirá boas obras. A fé sem obras é morta. É por isso que nós podemos discernir quem é salvo e quem não é. Claro que podemos nos enganar. É por isso que não cabe a nós arrancar o joio, porque poderíamos arrancar trigo. Mas poderíamos ter uma ideia. Se alguém diz, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu aceito. E não aparece na vida daquela pessoa obras produzidas pela fé. Nós não temos razão alguma em acreditar que tal pessoa seja salva. Não é um simples acreditar. Não é uma aceitação intelectual que salva a alma. O pecador é salvo pela fé. E a fé sempre produz obras. Deus quer que sejamos então um povo especial, zeloso de boas obras. Quando entramos no capítulo 4, ele começa a parte da carta onde destaca mais o aspecto prático. Nos primeiros 3 capítulos, ele tem mostrado a nossa vocação celestial, santa, chamados pela graça de Deus para sermos membros do corpo de Cristo e assentar com Ele, nele, em lugares celestiais e um dia participar com Cristo no governo do mundo inteiro. Agora, ele diz em capítulo 4, versículo 1, devemos andar de maneira digna desta vocação. O nosso andar aqui tem que ser um andar coerente com essa posição que agora ocupamos. É interessante que ele diz que devemos andar dignos desta vocação com toda humildade e mansidão. Por que ele começa com humildade e mansidão? Por essa razão, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós andávamos controlados por Satanás, agindo segundo a carne, mas agora
Ele nos levantou do lamaçal do pecado e nos elevou à glória celestial. Como Ana disse no livro de Samuel, ele levantou o pobre do esterco e o fez assentar entre príncipes e o fez herdar o trono da glória. É isto que ele fez para nós. Mas isso não deve encher-nos de orgulho, de arrogância, dizendo agora, nós somos alguém, nós vamos reinar. Muito pelo contrário, o andar digno desta elevada vocação é o andar em humildade, porque nós não merecíamos isso. Nós deveríamos já estar sofrendo no inferno, mas Ele poupou a nossa vida até que alcançamos a salvação. E Ele nos preservou pela sua graça até hoje. Se Ele tivesse dado a salvação e deixado isto para nós guardarmos, uma salvação condicional, já teríamos perdido há muito tempo. Não merecemos esse lugar privilegiado, mas Ele nos deu isso e devemos andar em humildade. Convém a cada cristão um espírito humilde e manso. O servo do Senhor não deve ser contencioso. Paulo disse isto a Timóteo. Arrogante, mas sempre lembrando que não passa de um pobre pecador que foi salvo unicamente pela graça soberana de Deus. E se temos um lugar garantido na glória, toda honra seja dada ao nosso Salvador, pois é somente pela sua graça que somos salvos. Por isso, devemos andar em humildade, mansidão, com longanimidade, lembrando que Deus teve muita paciência conosco. Eu penso no meu caso, quantas vezes Ele me chamou e tampei os meus ouvidos. Quantas vezes Ele quis me salvar e recusei, mas Ele teve paciência, longanimidade, até que pela sua graça Ele me conquistou. E nós também, lembrando da nossa vocação, devemos ser humildes, mansos, pacientes, suportando-nos uns aos outros, em amor. Não suportando como um dever difícil de cumprir, mas suportando-nos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isto é, nós temos de procurar, por todos os meios, guardar, preservar a unidade que o Espírito Santo formou. Nunca pode haver coisa alguma no nosso andar, no nosso comportamento, que tende a quebrar ou desfazer aquela unidade. Por isso que temos de ser humildes. Eu não posso contender com meu irmão. Isso não seria procurar preservar a unidade do Espírito? Eu tenho de ser longânimo, suportando aquele que me irrita, e ele da mesma forma tem que ter tolerância e paciência comigo, para que juntos possamos fazer o possível para guardar a unidade do Espírito e nunca jamais permitir que o nosso andar seja um andar que divide. E permite-me aplicar isto a algo que muita gente acha estranho em nossos dias. Se eu, como cristão, vou procurar guardar a unidade do Espírito, eu nunca posso filiar-me a uma denominação. Por mais correta que ela seja, por mais evangélica que ela seja, se eu pertencer a uma denominação, eu estou apoiando algo que divide o povo de Deus. É isso que denominações fazem. Você sabe como que é hoje? Você encontra um estranho numa viagem e logo descobre que ambos são cristãos. A primeira pergunta que ele te faz: a que igreja você pertence? Qual a sua denominação? São cristãos desta ou daquela denominação. O que tem em comum é que são cristãos, mas são divididos. Um
Um pertence a esta organização, outro pertence àquela, apoiando uma seita ou uma denominação. Isto não é preservar a unidade do Espírito. Isto é apoiar aquilo que destrói a unidade do Espírito. E é por isso que esta igreja local aqui não está afiliada a nenhum movimento ou organização. É uma igreja estritamente local. E meus irmãos, devem permanecer assim, procurando em todo o seu andar reconhecer a unidade que o Espírito formou e tendo cuidado que no seu andar nunca apareça coisa alguma que possa dividir o povo de Deus. Andar digno desta vocação a que fostes chamados. Quando chegamos no versículo 17, ele torna a falar do nosso andar. Ele diz no versículo 17 que não devemos andar mais como andam também os outros gentios. Há duas coisas que quero destacar aqui. Ele diz que o nosso andar agora tem que ser um andar diferente. Que não andeis mais como também andam os outros gentios. Um andar diferente em dois aspectos. Veja bem a palavra mais e a palavra também. Que não andeis mais. Quer dizer, antes nós andávamos como eles, andávamos segundo o curso deste mundo, mas agora não devemos andar mais como andam os outros gentios. O nosso andar tem que ser diferente do nosso velho andar. Meu irmão, será que o povo vê uma mudança na sua vida desde que você se converteu? Eu lembro um dia, talvez um mês ou mais depois que Deus me salvou, um ex-amigo meu me encontrou na rua. Me falou alguma coisa que na hora me assustou. Mas pensando depois, eu dei graças a Deus. Encontrei com ele na rua. Antes havíamos sido amigos inseparáveis. Aquele dia, quando ele encontrou comigo na rua, ele não teve tempo para conversar. Ele disse: olha, com você não converso mais, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Fiquei chocado. Depois comecei a pensar e dei graças a Deus. O nosso andar deve ser um andar diferente. Diferente do nosso velho andar. Veja também a palavra também. Não devemos andar mais como também andam os outros gentios. O nosso andar deve ser diferente do andar dos nossos vizinhos. Não apenas diferente do nosso velho andar, mas diferente do andar atual daqueles ao redor de nós. Será que os vizinhos olham para nós e acham que a nossa vida é diferente? Estranho. Sabe que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele disse que os gentios, os incrédulos, acham estranho a sua vida. Que vocês não estão andando com eles como antes faziam. E é um bom sinal quando os incrédulos começam a estranhar a nossa vida. Mas se eles acham que é igualzinho, não tem mudança, não tem diferença, algo está errado. Porque o nosso andar deve ser um andar diferente do velho e também do andar atual dos nossos vizinhos. Não é que nós vamos deliberadamente querer ser diferente. Se vemos que os vizinhos fazem assim, nós vamos fazer o contrário, só para ser diferente. Não é isso. É o resultado de uma vida nova, de uma natureza diferente. Se você tem no quintal uma bananeira e uma laranjeira, essa laranjeira não vai produzir o mesmo fruto que a bananeira produz. Não porque a laranjeira olha para lá e vê: eu não quero produzir banana, eu vou ser diferente, eu vou produzir algo diferente. Não é isso. É a natureza que produz algo diferente. E se nós estamos produzindo a mesma coisa que o vizinho, é que a natureza é a mesma. E devemos examinar o nosso coração para ver se houve ou não uma verdadeira conversão. O andar cristão então tem que ser um andar diferente. Isso vai afetar todo o nosso comportamento no lar,
nas horas de lazer, no serviço, na nossa maneira de conversar e falar, nos nossos hábitos, na nossa maneira de vestir, enfim, em tudo que fazemos. O mundo há de notar, tem alguma coisa diferente neste povo. Agora sigamos no capítulo 5. Capítulo 5 temos mais 3 versículos que falam do nosso andar. Ele começa no versículo 2 dizendo que devemos andar em amor. E ele explica o que significa isso. Qual foi o resultado, consequência desse amor? Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. O amor o levou ao sacrifício. O amor o levou a dar a sua vida por nós. Agora, nesse contexto, ele quis andar em amor, como também Cristo nos amou e deu-se a si mesmo por nós. Em outras palavras, se nós andamos em amor, nós vamos entregar a nossa vida por Ele, pois Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. E desta forma, nós temos de andar em amor. Ele não está pedindo que sejamos mártires, sendo mortos. Nós não podemos fazer isso. Se alguém vem nos matar pela nossa fé, muito bem, mas nós não podemos nos suicidar. Claro que não é isso. É o que temos em Romanos capítulo 12. Está pedindo um sacrifício vivo, não morto. Entregando a nossa vida em sacrifício vivo. Renunciando os nossos direitos. Ou como ele disse quando estava aqui na terra, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie o seu direito. Negue-se a si mesmo. Diga não à sua própria vontade. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Símbolo de morte, de sofrimento, de sacrifício. Tome a sua cruz e siga-me. Andai em amor. E esse amor é um amor sacrificial. Porque se realmente amamos a Jesus Cristo, não podemos fechar a nossa mão e segurar algo para nós. Ele entregou tudo por nós. E devemos tudo a Ele. Se não fosse Ele, já estaríamos no inferno. Disse Paulo, eu estou crucificado com Cristo, mas vivo. Não mais eu. Eu já fui crucificado. Eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse outra vez para mim, o viver é Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Se Ele morreu por nós, a única coisa que podemos fazer doravante é entregar a nossa vida a Ele e viver para Ele. Andar em amor, entregando a sua vida a Ele. Eu sei que nesse momento nós concordamos com isso. E quando estamos sentados aqui dentro é muito fácil até dizer que entregamos tudo a Ele. Mas amanhã, quando estamos no serviço, sim, no serviço, no emprego, no lar, principalmente no lazer. Tem cristãos que procuram reconhecer o senhorio de Cristo nas reuniões, talvez no lar e no serviço, mas querem reservar um certo tempo. Precisamos de um tempo de lazer para nos divertir, relaxar um pouco, senão a gente não aguenta. E essa parte nós queremos controlar, reservar uma parte. E eu deixo essa pergunta com você. Se você contemplar a cruz de Cristo e ver o sacrifício que resultou do seu amor para conosco, você pode dizer que você ama a Jesus Cristo e ainda reter uma parte da sua vida para si? Você não acha
que cria hipocrisia. Dizer, eu amo a Jesus Cristo e reter uma parte da sua vida para si. Meus irmãos, andai em amor, como Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo por nós. Versículo 8, ele diz que devemos andar como filhos da luz. Seria bom se tivéssemos o tempo de ler este capítulo inteiro e ver as referências à luz e trevas neste capítulo, para ver exatamente como devemos andar como filhos da luz. Ele mostra que éramos trevas, não simplesmente que estávamos nas trevas, mas éramos trevas. Era a nossa natureza. Mas agora somos luz do Senhor. E já que temos uma natureza diferente, agora que somos luz, andai assim, como filhos da luz. E ele mostra nos versículos seguintes que a luz tudo manifesta. Nas trevas você não vê como que são as coisas. Tudo parece igual. Não vê a sujeira, não vê as coisas erradas. E é por isso que os homens amam mais as trevas do que a luz. Mas na luz, tudo é visto. Tudo é claro. Não há coisas escondidas. E nós precisamos andar como filhos da luz. Mas às vezes, nós dormimos e nos acomodamos. E é por isso que ele cita o Velho Testamento, quando ele chega no versículo 14, e diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo dará luz para você. Ele está falando a pessoas salvas, filhos da luz, que não estão andando como filhos da luz, mas estão dormindo. E estão dormindo entre os mortos. Os mortos em ofensas e pecados. E eu acho que a maioria dos cristãos em nossos dias estão nesta condição. Estão dormindo entre os mortos. Eles não são mortos. Eles são filhos da luz. Mas não estão andando como filhos da luz. Estão acomodados, dormindo entre os mortos, entre os incrédulos. E quando estão todos dormindo, parecem todos iguais. Não vê muita diferença. Estão todos dormindo. Mas o versículo diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Você não é como eles, você não é um morto. Está dormindo como se fosse morto. Mas levanta-te e Cristo te esclarecerá. E então ele diz que devemos andar não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero pensar nisso um pouquinho e concluir. Despertando do sono, levantando dentre os mortos, Cristo nos esclarece, para que não sejamos mais nécios para tornar a deitar e dormir, mas como sábios vamos remir o tempo, porque os dias de fato são maus. Remir o tempo. No começo da carta ele falou da nossa redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Agora nós temos de remir o tempo. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, o tempo é precioso. Vale a pena remir. É precioso. Oxalá que nós entendêssemos isso. Quando você quer descansar um pouco, quer ter um pouco de lazer, lembra que o tempo é precioso. Cada minuto que passa é um minuto que nunca mais voltará. É um minuto a menos que você tem para servir a Deus. É um minuto a menos que você tem para tentar salvar uma pobre alma que está à beira do inferno. O tempo passa tão depressa. Talvez os jovens não acreditem. Os velhos podem dizer como passa depressa.
E muitos de nós que não somos nem jovens nem velhos, já estão enxergando, até nos assustando em ver a rapidez com que a nossa vida passa. Às vezes eu penso, mais da metade da minha vida já foi. Bem mais da metade. Já foi. E o que consegui fazer? O tempo que nos resta é pouco. Portanto, precisamos redobrar os nossos esforços e nunca perder tempo. O mundo fala em fazer isto, fazer aquilo, é um passatempo. Espero que você nunca pensa em procurar um passatempo, mas que você sabe remir o tempo. Para remir o tempo tem mais uma coisa. Implica num preço que você tem que pagar. O resgate é sempre caro. E nós temos que andar com sabedoria, remindo o tempo, dispostos a pagar um preço, porque vai nos custar. Talvez vai custar até amizades. Se você quer aproveitar cada minuto do seu tempo para ter comunhão com Deus, em oração, para ler e estudar a palavra de Deus, para saber como servi-lo melhor, para evangelizar e ir atrás de almas perdidas, você vai perder a amizade e não vai ter tempo para tanta confraternização com amigos. Talvez até vai custar-lhe alguma popularidade. Alguém vai dizer que você está ficando fanático, chato. Talvez vai lhe custar uma posição melhor na sociedade da sua cidade, ou dedicará mais os seus esforços e tempos em coisas espirituais. É reduto. Pode lhe custar o mundo. Eu termino citando o que um homem falou algum tempo atrás. Quando alguém disse para ele, eu daria o mundo para ter o conhecimento da Bíblia que o irmão tem. E ele respondeu, é exatamente isso que me custou. Que nós andemos não como nessa, dormindo e perdendo tempo, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Resumindo tudo isto então a respeito do nosso andar, temos que, em primeiro lugar, devemos andar em boas obras. Devemos andar de uma maneira digna desta vocação celestial, com toda humildade, procurando preservar a unidade deste corpo que o Espírito Santo fez. Devemos andar diferentes do que antes andávamos e diferentes do mundo no meio do qual vivemos. Devemos andar em amor, oferecendo a nossa vida em sacrifício ao Senhor. Devemos andar como filhos da luz, não como nesta, mas como sábios, remindo o tempo, fazendo tudo possível, até que o Senhor venha. Que assim seja. Amém.